Correia banhada a óleo. Será que vale a pena comprar um carro desse? Qual que é o maior inimigo da correia banhada a óleo? Será que é o óleo errado? O óleo certo também estraga essa correia ou tem uma outra coisa por trás que pouca gente fala sobre o assunto? E hoje nós vamos desvendar esses mitos sobre a correia banhada a óleo e vamos falar a verdade, tudo que a gente encontra e descobre aqui na oficina, beleza? Vamos trabalhar? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que tanta discussão tem aí na internet, né? Uns defendem, né? Principalmente quem tem o carro, outros falam tão mal, que absurdo que fizeram. Então vamos lá, pessoal, quando entraram os carros de 16 válvulas, a gente escutava falar tão mal desses carros, né? O cabeçote duplo. Nossa, mas esse cabeçote dá tanta dor de cabeça, principalmente aí na linha Volkswagen, foi um dos primeiros a colocar isso no mercado nos carros populares, né? Foi aquele cabeçote que deu muito problema de vazamento, de barulho. E o que acontecia? Chegava na oficina, o pessoal falava mal e não sabiam fazer o serviço. Na verdade, nesse caso do 16 válvulas, daqui a pouco vamos falar sobre a correia, mas vamos lá. Era uma tecnologia nova, pouca gente conhecia e demorou para todo mundo entender como é que era de verdade e com certeza era melhor, né? Hoje praticamente todos os carros vêm 16 válvulas. Você pegar os carros japoneses, todos 16 válvulas, né? Alguns nacionais ainda vêm 8 válvulas, mas tem muito carro nacional também que é 16 válvulas. E tanta gente falou mal, mas na verdade eu acho que pouca gente sabia como utilizar a ferramenta correta para trocar essa correia dentada, como é que fazia esse cabeçote de forma perfeita, o que tinha diferente desse cabeçote que pouca gente entendia. Hoje todo mundo trabalha com 16 válvulas, ninguém mais fala mal, você nem escuta mais falar, ah, é 16 válvulas, eu não trabalho. Quantas vezes o cliente chegava aqui na minha oficina e falava, ah, já passei num monte de oficina, ninguém quer mexer nesse carro. Hoje não tem mais isso. E está acontecendo hoje também com os carros com correia banhada a óleo, os mais populares. O Onix 3 cilindros e o Ford Ka. E o Onix está dando muita dor de cabeça aí para os clientes, né, que chegam aqui na oficina que a correia está dissolvendo. Daqui a pouco a gente fala por que ela está dissolvendo. Mas a gente tem que entender que é uma tecnologia nova, a gente não sabe se ela vai ficar no mercado por muito tempo. Por quê? Tudo vai de acordo com o mercado. Se tiver muita rejeição, com certeza vão parar. Se continuarem comprando os carros e os carros continuarem rodando por aí do jeito que vocês estão vendo aí, com certeza os carros vão continuar vindo com correia banhada a óleo. Eles fizeram isso para quê? Por que não puseram uma corrente? Eu também me pergunto isso aí. Por que não colocaram uma corrente de comando? É tão caro a mais você colocar uma corrente de comando? Eu acredito que não, né? Mas não sabemos, né, quanto sai isso para a fábrica. Mas eu acredito que seria muito melhor ser corrente de comando. Qual que é a manutenção de uma corrente de comando? Quase não tem, né? Poucas vezes a gente troca a corrente de comando aqui porque está fazendo barulho. Mas quantas correias banhadas a óleo a gente já trocou aqui? Um monte mesmo, né? Então dá muito mais giro nas oficinas e para as concessionárias. A gente tem que pensar dos dois modos. Será que essa tecnologia veio para facilitar ou veio para ter mais manutenção, né? Se você começar a tirar todas as correias dentadas do mercado, né, e colocar tudo corrente, vai ser bom para as autopeças? Vai ser bom para as concessionárias? Então a gente tem que pensar nisso. Será que eles não estão fazendo isso para ter manutenção no veículo? Porque um carro com corrente de comando quase não tem manutenção nessa parte, né? Você vai mexer na correia de acessório, vai mexer em outras coisas, mas na parte da correia dentada não. Essas correias duram o que eles falam? Na minha opinião, não. Mas você vai ver muitos comentários, ah, meu carro chegou a 240 mil quilômetros aí e minha correia estava perfeita. Então, mas eu já fiz aqui, tem um vídeo no canal aqui, a gente fazendo um motor do Onix 3 cilindros, que a correia se dissolveu inteira, ela não quebrou, ela dissolveu, espalhou para dentro do motor, foi lá para a bomba de vácuo, que é um dos primeiros lugares que ela vai, né? O freio começa a ficar duro, você percebe por ali, mas ela também entrou no pescador ali do óleo, né? E baixou a pressão de óleo e o carro estragou o motor por completo. Riscou bronzina, riscou muita coisa. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando passo a passo a retífica desse motor, vocês vão ver o prejuízo que teve, tá? Foi enorme.
E o que o cliente tinha feito nesse caso que eu estou falando aqui para vocês? O cliente tinha colocado um óleo errado. Ele mesmo trouxe o frasco para mim, estava escrito lá 0,20, era o 3 cilindros aspirado, o Onix 3 cilindros turbo usa o 530, tá? O aspirado usa o 0,20. Ele usou o 0,20, comprou o óleo acedelco, só que ele não comprou o óleo correto. Ele funcionou um mês mais ou menos e a correia já tinha se dissolvido inteira. Ela penetrou nessa correia. O óleo com a borracha não podem se encontrar, né? Essa correia foi feito para receber o óleo, só que não qualquer óleo. É o óleo específico pela fábrica, tá? Pelo fabricante tá escrito Dexus. Você vai ver qual que é a geração desse óleo. Tem algumas informações que você tem que saber na hora de comprar o óleo para esses motores. Não pode sair colocando qualquer óleo. Muita gente no começo também foi em trocas de óleo, o pessoal também não sabia dessa informação e colocaram qualquer óleo. Isso também estragou bastante motor aí, tá? Bastante carros que tiveram que fazer limpeza interna. Às vezes não estraga o motor, mas você tem que fazer a limpeza geral, porque essa correia se dissolveu, é como se fosse um pozinho, dissolve e entra para tudo que é lado, então tem que abrir o motor e fazer uma limpeza legal. Esse outro que nós fizemos, ele riscou mesmo as bronzinas, riscou anel, faltou lubrificação mesmo, então pode chegar nesse nível aí também. Mas eu já peguei alguns casos que a correia banhada a óleo estava com o óleo correto e mesmo assim estava se dissolvendo. O porquê disso? Por que mesmo com o óleo correto ela se dissolve? Então vamos lá, pessoal, agora que é a parte mais importante, é o que todo mundo quer saber. Eu coloco o óleo certo, tenho perigo, mesmo assim, eu colocando o óleo certo, o óleo original do carro, dissolver a correia dela, quebrar por conta disso? Tenho perigo, pessoal. Por quê? Temos dois casos. Temos o primeiro que é temperatura. Motor dentro da cidade, funcionamento em trânsito. O que acontece ali? Nós temos a condição severa. O que é uma condição severa? É você ficar parado no trânsito por muitas horas, não marca a quilometragem no painel, mas o motor está em funcionamento. Não está marcando quantas horas esse motor está em funcionamento. Ele não está marcando a quilometragem que esse motor está rodando, mas o motor está em funcionamento. Você cria um desgaste nas peças do motor. Então, muitas vezes, o fabricante vai escrever lá, se você utilizar em condições severas, trocar a correia dentada pela metade do tempo. Um carro que troca a correia dentada, isso serve tanto para o carro que utiliza a correia banhada a óleo, quanto o carro que não utiliza. Então, o que acontece ali? Se você tem um carro que vai trocar a correia dentada com 50 mil, se você usa em condições severas, que eu vou explicar um pouco melhor aqui para vocês, você tem que trocar com 25 a 30 mil quilômetros rodados, porque você está em funcionamento com esse motor. Então, vamos lá. Pensa aí, eu estou aqui em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, estou parado no trânsito ali, 1 hora, 2 horas para andar poucos quilômetros. Né? 10 quilômetros eu demoro 2, 3 horas para esse motor ir em funcionamento. Você imagina a temperatura que esse motor chega. Você imagina que mesmo que a ventoinha ligue, tem um controle de temperatura, todos os carros que estão à minha volta também estão com o motor ligado e isso gera calor. Esse calor vai para a ventoinha lá da frente do carro e quando a ventoinha liga e puxa o ar através, né? Ela não sopra, tá, pessoal? A ventoinha, ela puxa o ar através do radiador para puxar o ar da frente, resfriar, o ar passar pelo radiador e resfriar todo o sistema de arrefecimento, ele vai pegar um ar quente. Então, esse motor, mesmo que ele esteja com todo o sistema de arrefecimento perfeitamente em funcionamento, ele vai aquecer. E aí o que vai acontecer? Mesmo com controle de temperatura, esse motor está trabalhando numa temperatura um pouquinho mais alta em volta dele também. Então o óleo, o maior inimigo do óleo é a temperatura muito alta ou muito baixa. Muito baixa o motor não faz a limpeza interna e muito alta ela pode dar até aquelas carbonizações no motor, tanto frio como quente, tá? Mas quente pode aumentar a temperatura desse óleo, ele pode perder as propriedades dele e com esse desgaste ele pode estragar a correia dentada. Então nós temos aí dois fatores, o carro parado no trânsito em funcionamento, aumentando a quilometragem mesmo que não marque no odômetro, e temos a temperatura também de todos os carros em volta ali, passando calor, né? O ambiente é mais quente, né? E temos as condições severas, que é aceleração demais, né? Andar em alta rotação, tem outras condições severas, mas eu estou falando das condições mais comuns, que é o que a gente enfrenta no dia a dia. E temos um fator que é pior do que todos, que vai deixar muita gente com raiva, mas é o combustível, pessoal.
O combustível, ele é um fator essencial para o óleo, porque o combustível, ele passa um pouquinho para o óleo. E se esse combustível for adulterado, ele penetra no óleo e mexe com as propriedades do óleo. Então, mesmo que você esteja utilizando o óleo correto, esse óleo pode estar contaminado. E pouca gente para pensar nisso. Mas o óleo, ele se contamina com combustível. Os anéis do pistão não vedam 100% a passagem do combustível. Então, quando há uma explosão ali, mesmo que seja um pouquinho, vai parar nesse óleo. E esse óleo contaminado, ele pode atacar a borracha da correia dentada. Então, combustível adulterado é um fator muito sério e muito comum para estragar essas correias banhadas a óleo. Né? Imagina, você não sabe qual que é o combustível que é bom ou ruim, é difícil. Normalmente a gente procura um posto de bandeira, um posto com nome, mas eu aqui na oficina já peguei várias vezes clientes que tinha a nota fiscal, que eles abasteciam no mesmo posto, tinha ali a notinha do cartão de crédito, né? Muitas vezes ninguém pede ali a nota fiscal, mas pega a notinha do cartão de crédito, colocava gasolina aditivada, pagava caro e chegou aqui na oficina, a gente foi fazer o teste no vidrinho, a gasolina estava adulterada, ou álcool demais, ou coisas piores, que são solventes de borracha. E o que vai acontecer se esse solvente de borracha penetrar no óleo? Ele vai atacar justamente a sua correia dentada, tá bom? Eu sei que é difícil achar um posto de confiança, eu também tenho essa dificuldade, não é só vocês que têm essa dificuldade, acho que todo mundo tem a dificuldade de achar um posto de confiança, porque muitas vezes a gente está longe de casa para abastecer, né? A gente não vai abastecer sempre no mesmo posto, a gente vai fazer uma viagem, a gente abastece em outros postos. Esse posto que a gente está acostumado, será mesmo que ele não adultera combustível? Normalmente, o que acontece muito é que eles colocam muito mais álcool na gasolina. Isso já dá uma prejudicada no consumo do carro. Se você está abastecendo o seu carro com gasolina e você está recebendo uma quantidade acima do normal de álcool, seu consumo vai ser maior, porque o álcool ele gasta mais do que a gasolina. Então, quando ele está adulterado com mais álcool, e todos os carros hoje praticamente são flex, né, então eles adulteram e você acaba não percebendo, você vê mais no consumo do veículo. Mas muitas vezes a gente pega, quando a gente vai fazer o teste, a gente vê que tem uma coisa no meio. E normalmente, aquilo que fica entre o álcool e a gasolina ali na hora que a gente vai fazer o teste, é solvente de borracha. Não é apenas um solvente de borracha, é um solvente que ataca a borracha, né? É solventes, né? E hoje temos gasolina também formulada, que é uma outra coisa também que pode não ser tão boa aí para o seu motor. É difícil você falar com muita propriedade porque eu não sou um químico, mas eu também acredito que não seja uma coisa muito boa para o motor. A gente pega aqui clientes que falam, eles abastecem, né, que é gasolina formulada, e a gente pega o estado da vela, né? Pela vela a gente já tem uma ideia ali que combustível ruim que é esse, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso aí também. Eu acho que isso vai pegar, vai vir em todos os carros, só o tempo dirá. Eu acho que não vai, porque a gente está vendo muita rejeição. Mesmo que alguns falam que rodou a quilometragem que rodou, né, 240 mil, que é o recomendado ali pelo fabricante, a troca do Onix, por exemplo, você deve trocar com 240 mil quilômetros. Só que se você trocar pela metade, seguir a recomendação, a mão de obra para trocar essa correia é alta. Você tem que desmontar muita coisa, praticamente tirar o motor do lugar, abrir tudo para fazer a substituição da correia. Pelo menos você tem que afastar o motor do câmbio para você poder soltar o cárter, porque esses carros têm duas correias. A correia dentada, que movimenta ali o virabrequim, e os eixos do comando, e temos uma outra correia, e também temos a correia da bomba de óleo. Também é uma correia dentada, igual a correia dentada que vira o motor, mas ela é uma correia menor, e ela também dissolve. Então, quando a gente vai trocar essas correias, tem que ser trocadas as duas, não uma só. Eu já vi muita gente falar, não, troca só a correia dentada, porque se ela quebrar, o importante é ela não quebrar. Só que a de baixo também, se você deixar ficar velha, o que vai acontecer? Ela vai dissolver e vai estragar tudo. Vai entupir a bomba de vácuo, vai entupir o cárter, vai entupir o pescador do cárter ali, né? E vai faltar pressão de óleo e pode estragar até o motor por inteiro. Então, quando você vai mexer num carro desse, a mão de obra é cara, as peças são caras. Então, a gente vai ver isso aí com o tempo. Esses carros já estão um tempo no mercado. Mas às vezes, quando a gente fala o valor para o cliente para trocar a correia dentada, ele acaba assustando, porque ele não imagina. Ele tinha um outro carro com correia dentada, mas ele gastou aí R$700
e trocou a correia dentada, a mão de obra, tudo, e chega um carro desse, é muito difícil você explicar, ó, você vai desmontar a tampa de válvula, vai desmontar a tampa da frente, vai remover o cárter, afastar o motor do câmbio, porque tem 2 parafusos que vão atrás ali. Se você não afastar o motor do câmbio, você não tem acesso aos parafusos do cárter. É bem complicado. Fora que ele é complicado, temos a responsabilidade de montar isso e não ter vazamento de óleo, né? Quando você troca uma correia comum aí, que fica pro lado de fora do motor, se vazar óleo, é num retentorzinho, uma tampa de válvula. Agora, se vazar um óleo ali na lateral, você tem que desmontar muita coisa, na tampa você tem que desmontar muita coisa, no cárter você tem que desmontar muita coisa. Então, a responsabilidade do mecânico que está fazendo o serviço é maior, porque ele abriu muita coisa no motor, ele teve que desmontar muita coisa para ter acesso a essa correia dentada, tá? Eu acredito que não vai durar muito tempo esse sistema. Eles vão acabar mudando. Ou eles vão colocar a correia dentada para fora do motor, ou eles vão acabar utilizando uma corrente de comando. Mas eu posso estar errado. Eu posso estar muito errado e eles continuarem com esse sistema porque eles querem lucrar, né? Você imagina uma concessionária quanto não cobra para trocar uma correia dentada dessa? Você imagina isso? Imagina quanto que as autopeças não faturam com isso, quanto a concessionária não fatura só de vender a peça. Então a gente tem que ver todos esses lados, tá, pessoal? Espero que você tenha compreendido, não estou tacando pau aqui no carro, estou falando uma realidade do que a gente enfrenta aqui, tanto no Ford Ka quanto no Onix 3 cilindros, tá? É uma realidade, pessoal. Nós trabalhamos muito com esse carro e a gente sabe o que acontece no dia a dia. Se você tem um carro desse e você utiliza ele em condições severas, que eu estou falando, ficar em trânsito, parado, farol, muito trânsito, troque essa correia dentada pela metade e verifique muito, mas muito bem esse óleo. Às vezes é bom, às vezes até pegar uma amostra do óleo para ver como é que está o estado, se não tem pedacinhos já se dissolvendo já, tá? Fique esperto porque o prejuízo pode ser enorme, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Lamento não ser o homem dos seus sonhos. Sorrindo, chorando, o tempo está passando. Suas fichas estão acabando com os homens errados. Imagina o amor que está perdendo.